gente estava no Egito, o que foi ensinado para vocês sobre o que significa a rocha, não é? Por que que os túmulos dos grandes líderes, dos grandes faraós, eram feitos de pedra para permanecer, para ficar? Por que rocha? Porque a rocha, ela faz parte de uma composição de elementos eternos, conhecidos como elementos da natureza e de poder, de autoridade. Quais são esses elementos? Quem pode dizer para mim? Fogo, Fogo, a água, pedra o vento e a pedra. e a rocha, a terra. A terra. Né? Ora, veja que coisa fascinante. Nós vamos depois, amanhã, num monte em que Elias vai mostrar que o nosso Deus domina o fogo. Não é? E Deus é o Senhor do fogo. Neste lugar, a idolatria tomou conta desse lugar, por causa do nascedouro. Então é milenar querer colocar rocha, né, lugar, fazer uma analogia, uma assemelhação, uma junção desses poderes com as divindades. Você sempre vai ter velas acesas diante daquilo que é divino. Então essa é uma semelhança natural, certo? Ora, Jesus vem com os discípulos aqui e pergunta para os discípulos: que dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vai chegar à conclusão do que Pedro disse, né? Vamos dizer que era Elias, profetas, Jeremias e outros. E Jesus diz assim: tu és Pedro, não é? Pedro é fragmento, é pedaço de pedra. Mas sobre a rocha, sobre a grande pedra, sobre a grande rocha, eu edificarei a minha igreja. Se vocês observarem, todos os grandes monumentos que nós vamos passar por aqui estão estabelecidos em pedra. Vocês se lembram do lugar onde a gente visitou até aqui? Quais os lugares que a gente visitou? Do lugar lá onde foi feita a aparição de Pedro, a aparição de Jesus para Pedro, recompondo a vida dele com Deus, onde Pedro já estava meio triste, onde Pedro havia negado. Então o que eles colocaram ali? Uma pedra representando o lugar onde foi colocada a ceia que Jesus proporcionou para Pedro naquele dia, né? Quer dizer, pedra. O templo, nós vamos visitar lá, ele também foi construído em cima de uma grande pedra. O Monte Moriá, uma grande pedra. E segundo a própria Bíblia, seria no Monte Moriá que Abraão ia sacrificando Isaac, não é? Para os muçulmanos, essa pedra tem um valor, porque eles acham que por ali Maomé também teve uma ligação com o céu, então aquela rocha é um portal para o céu e tal. Então essa coisa de rocha, de firmeza, de autoridade. Ora, o templo então foi construído sobre uma rocha, não é? Então o que é mais importante, o templo ou a rocha? Jesus estava tentando mostrar que se nós somos o templo, ele é a rocha sobre a qual nós vamos estar estabelecidos. Nós, como eclésia, igreja, quer dizer, aqueles que fomos tirados do mundo, separados do mundo para uma vida separada espiritualmente falando. Ora, nada melhor do que nesse lugar para ele mostrar como a rocha permite que a água brote dela. Porque toda essa água ela é filtrada, essa pedra são rochas esponjosas, né? E a água flui naturalmente, como vocês vão ver em vários lugares, fluindo, brotando. Quando isso aqui está na cheia, quem vem aqui em fevereiro, a outra equipe nós vemos aqui quando foi no início de março. Tinha mais água. Tudo estava cheio d'água. Todos esses canais aqui brotavam água. Não é? E aí a gente achava borbulhando assim, ó, borbulhando a água, borbulhando, saindo desses nascedouros naturais. Por isso que Jesus lá naquele, nós vamos visitar isso daqui uns 2 dias talvez, no futuro, daqui uns 2 dias nós vamos estar lá no tanque de Siloé. Vamos indo
canal de Ezequias. Sim. Tá? Então tem que trazer roupa específica. Não, eles já não vi. vão tomar banho, eles só vão... Não, mas tem que, pra ver. vamos caminhar no canal do Ezequias. Ah, bom, não sei, é melhor caminhar por fora, né? Quem quiser caminhar por dentro, pode? Lá? Não, eu tenho que saber Tá, porque gente, você tem que trazer maior e tem muita gente que não aguenta Sente que frio. fechado, temos que Não, ver. não, tem que ser por fora. Da outra vez a gente foi por fora. A gente Do outro foi, lado? Ou Não entrar entrou no na cana- água, não entrou na No água. canal seco. No seco. Tá ótimo, não tenho problema. E lá vocês vão ver que Jesus, havia uma cerimônia naquela época, e Jesus vai colocar-se no dia e vai dizer que ele é a rocha. E quem bebesse dele, rios de água viva sairiam. Né? Depois ele vai dizer que nós somos essas pedras fragmentadas dele, que é a rocha. Então é como se ele estivesse dizendo: Pedro, tu és Petro, tu és pedaço de pedra, tu és fragmento. Agora você saiu da rocha. Se você é fragmento, você pertence a uma composição, a um corpo, a uma engrenagem. Você não é sozinho, você não é único. Você faz parte de toda uma pedreira. E essa pedreira é que é o mais importante. Infelizmente, algumas crendices, né, que surgiram daí dizendo que Pedro era a pedra fundamental da igreja. Isso não tem nada a ver com o que Jesus disse aqui. Né? Então, a rocha é ele mesmo, que é o símbolo da presença de Deus, da fé, da força, da autoridade que há, né, em Deus e que Deus permite que nós tenhamos. Então hoje você é a rocha, você é a pedra. Nós somos as pedras que precisamos fazer com que de nós flua água, assim como a água desce da pedra. Né? Então essa é uma analogia interessante para a gente entender. Ora, se nós somos essas pedras, podemos saciar a sede das pessoas. Que sede? Sede de Deus. Mais uma vez a água aí como um símbolo. Por que água? Porque água vocês viram que é símbolo da vida. Sem água, se a Síria tomar esse lugar de volta, qual seria a primeira coisa que eles fariam, na opinião de vocês? Tentar fazer com que essa água não vá mais para lá, não passe mais por Israel. Já imaginaram Israel sem o Rio Jordão? Qual é o percentual mesmo da água que é colhida do Jordão? É mais de 50%. Mais de 50% da água que está em Israel vem do Jordão, do Mar da E é Galileia. potável. Sem o Jordão não tem Mar da É Galileia. Mar da Galileia. E aí morre todo mundo de sede. Olha que estratégia. Então, Israel não pode devolver esse lugar. Né? Ninguém dá para os outros aquilo que vai matar a si mesmo. Tem como. Mas a opinião pública, a opinião internacional, os noticiários não dizem isso. Eles não colocam lá que Israel jamais poderia dar, né, A ao fonte de outro, vida dele. a fonte da sua própria vida. No Brasil, por exemplo, se um indivíduo é pego embriagado, ele tem o direito de não fazer o bafômetro. Por quê? Porque ele não pode fornecer provas contra si mesmo. Então como é que Israel vai dar aos outros a arma que pode matar a si mesmo? Né? Então essa é uma área muito protegida por isso, e é importante que fique na posse de Israel até que haja realmente uma paz confiável. Né? E esperamos que essa paz exista, e a gente ora por ela, a gente espera que haja paz em Israel e principalmente em Jerusalém. Não é verdade? Agora, originalmente, essa área seria de Israel no passado, ou seria da Síria? Tanto você vê que pertence a Israel, que faz parte inclusive da história do cristianismo. E pertencia a essa administração. Senão Herodes não passaria essa área. Esse Herodes que nós conhecemos, que fez o Massada e tal, é Herodes pai. Esse aqui já é da descendência dele, da linhagem dele. Então o território foi subdividido, né? Então essa parte ficou para ele, para Filipe. Tetrarquias. Né? Eles eram chamadas de tetrarcas, divisões em 4 partes. Né? Então, por isso que a gente vê que essa área era dominada por Israel. Os judeus tinham autoridade por aqui. Porque Herodes era rei de quem? Não era rei dos judeus? Os árabes só vieram possuir essa terra depois da invasão, depois da destruição de 70. Os judeus foram levados cativos, alguns ficaram aqui, mas tiveram que se esconder
porque era proibido praticar o judaísmo, era proibido também o cristianismo. Então quem ficava tinha que ficar escondido. E aí, então, depois do século I para cá, que essa terra vai ser chamada de Palestina, nome que não era usado no passado. Vai ser um nome inventado por Adriano, por outros, né, para tentar tirar a posse de Israel desse lugar. Então, se você chamar aqui um indivíduo, um judeu, e disser para ele de quem é essa terra, ele vai dizer: essa terra pertenceu aos meus avós, aos meus patriarcas, aos meus ancestrais, essa terra sempre foi nossa. Mas se você chamar um árabe e dizer de quem é essa terra, aí ele vai dizer: não, também pertenceu aos meus avós. Quer dizer, fica... Não é? Mas se você for para a Bíblia, você vai ver lá que sempre pertenceu. Depois, né, da conquista de Josué, sempre fez parte. Daí isso era parte da tribo de Dan.